Olá pessoal, boa noite, que é o professor Frank. Vocês já vão então agora participar da nossa segunda aula de Antropologia Teológica, do curso aqui de Teologia Básico e Médio da ETAGB em Biguaçu. Fica então com a segunda aula. Valeu, bons estudos! E que nós temos leituras. Mas é um texto de porta de entrada, é um curso básico, ok? Mas se nós nos propomos a estudarmos teologia, então temos que estudar a teologia não apenas às segunda-feiras nesse horário. É uma leitura constante, né? Aqui a gente vai fazer uma revisão. Eu não tenho tempo. Bom, eu também não tenho, ninguém tem. A gente tem que fazer o tempo. Então, organização. Mas eu trabalho fora, então tem que ter organização, senão não consegue estudar. Só final de semana pode ser, enfim, tira um tempo. Tem que ter tempo, tem que fazer, né? Então, se você leu e achou um pouco truncado e problemático, bom, o objetivo da antropologia teológica é o quê? É nos dar um método para lermos os fatos históricos e mitos da criação, das culturas, dos povos expostos no texto bíblico. Então, nós encontramos no texto bíblico, primeiro, que a gente foca, não que é o primeiro a surgir, que nós focamos, são os judeus. Mas na periferia da história judaica, que é o centro da Bíblia, historicamente falando, nós temos persas, nós temos babilônios, nós temos gregos, nós temos africanos, nós temos. A gente nunca pode esquecer que o Egito é na África, isso é importante a gente sempre ressaltar isso por causa da cultura. Enfim, então, como nós vamos analisar, então, essas culturas, esses povos, essas pessoas? Um dos métodos é a antropologia teológica. Então, ela possibilita, a antropologia, ela possibilita o quê? Lemos os fatos históricos e mitos de criação. Quando eu falo mito de criação, gente, é o seguinte, não é o sinônimo de mentira. Mito, na minha fala, principalmente quando vou falar de cultura, de antropologia, mito é a forma de explicar a criação das coisas antes da escrita. Então, antes da escrita, os povos tinham uma forma de contar como tudo surgiu. Então, ou seja, o mito da criação judaico, onde ele aparece? No livro do Gênesis. Mas está escrito. Ok, está escrito a partir de Moisés. E quando era Abraão? E quando era Isaac? E quando era Jacó? Como é que eles se relacionavam? Como que esse homem, como que esse ser humano bíblico passava a sua tradição, a sua cultura? Através da contação dos mitos. Ou seja, o mito aqui é algo fixado na cultura que não pode ser mexido. Como surgiu o céu, como surgiu os lagos, como surgiu as montanhas, como surgiu a própria história do homem. Isso é mito, ou seja, não pode ser mexido. Mas a gente sabe que o mito depois se tornou algo relativamente próximo àquilo que não é verdade. Isso quando chegamos no povo grego, onde Sócrates, Platão e o Aristóteles, os fisicalistas, que são os filósofos pré-socráticos, discutiam a religião grega e faziam críticas duras ao mito grego. É daí que vem essa ideia de que uma coisa é verdade e uma coisa não é verdade. Nesse contexto da antropologia, o mito é uma forma não escrita de passar a tradição e a cultura do povo. Então, é uma verdade, certo? Vamos lá. Dúvidas? Perguntas? Até aqui tudo bem? Posso continuar? Deixa eu ver se tem alguém no chat falando alguma coisa. Não. Então tá. Vamos em frente. Antropologia teológica
não tem a pretensão de provar o ato criador em sua origem. Ou seja, não é método, não é próprio da antropologia provar que isso foi criado por isso, por aquilo ou por outro. Não é ideia. Ela tem como objeto o humano no contexto bíblico. Deixa eu melhorar isso aqui. O humano, como foi eu que escrevi, eu posso mudar. O ser humano, melhor, vamos botar, né? O ser humano do contexto bíblico e analisar sua atuação histórica na formulação da religião apresentada no texto sagrado. Então, o que nós vamos estudar com a teologia, com a antropologia teológica? Bom, a crença desse homem, a história deste homem, desse ser humano, melhor. O homem fica muito fechadinho para homens, né? E quando eu falo isso, eu não estou pensando em apenas o gênero, eu estou pensando na condição do ser, né? Então, o ser humano. Então, a antropologia teológica vai dar para nós uma capacidade de amplificar os estudos, o nosso conhecimento sobre este ser humano bíblico, religioso, que está apresentado no texto sagrado. Eu vou dar alguns exemplos. O contexto social, histórico e antropológico, né? São três coisas aqui diferentes, né? De Abraão, se nós formos estudar Abraão, a língua, o povo, a tecnologia que ele usava para navegar no deserto, como é que ele se deslocava. Então, a antropologia teológica vai nos dar essa condição metodológica de aproximação, né? E às vezes essa aproximação é uma hipótese e nos deixa frustrado. Por exemplo, olha só a brincadeira séria que eu vou fazer com vocês. Abraão não era judeu. Jacó não era judeu. Isaac não era judeu. Não havia o judaísmo ainda. Então, como é que a gente chega a essa conclusão? Bom, através da antropologia, do método, né? Vamos estudar o judaísmo antropológico. Como é que surgiu, então? Bom, a partir da revolta dos escravos pela pessoa de Moisés, no Egito, foram livres pela mão de Deus, segundo a tradição. E aí, o que aconteceu? Eles foram para o deserto e ali começou a se formatar, então, aquilo que nós entendemos por judaísmo, né? O judaísmo nasce a partir dos ritos judaicos desenvolvidos no tabernáculo. Mas Abraão e Isaac não é? Não. Mas como é que eu classifico, então, eles? Classifico Abraão como um sumeriano, porque da Suméria ele era. Mas como é que eu sei disso? Através da antropologia. Então, vejam como ela tem um papel de pegar a questão religiosa, a questão da fé, a questão da divindade, coloca entre parênteses e analisa apenas aquele ser humano, o Abraão, né? A antropologia teológica não vai discutir, nesse primeiro momento aqui dessa breve recapitulação que eu estou fazendo, se aquela voz que Abraão ouviu enquanto ele morava em Ur, era Deus ou era da cabeça dele, não interessa. Para a antropologia teológica, isso aqui já está definido. Como ele é o pai do monoteísmo, a antropologia teológica entende que é Deus, sim, falando com ele, não vai entrar em discussão, porque já está dado, esse dado já foi dado por Moisés. Então, o que vai ser analisado? Vai ser analisada a trajetória, a cultura desenvolvida a partir de Abraão, a língua, porque um idioma começa a se encontrar com o outro, que idioma que se forma, o trato das relações comerciais, tudo isso a gente vai analisar com o método antropológico na teologia. Então, é isso que esse livro da Refidim propõe. Métodos de análise do conhecimento antropológico na teologia. Perguntas? Não? Então vamos em frente. Bom, ponto 2. Agora eu já estou no livro. Gente, pode ser que essas paginações aqui, não confiram com os livros de vocês, tá? Não confiram. E nem todos os enunciados aqui são iguais ao do livro. Alguns eu preservei.
tá? Os que têm essa citação aqui é porque eu tirei integralmente do livro, só transcrevi. Como é um roteiro, não é um texto novo, é apenas um roteiro de aula, não tem problema nenhum eu ter feito essa transcrição com a devida citação, é claro, né? Não é meu, eu tenho que dizer de quem é. Então, é da Escola Preparatória de Obreiros Siloé, que é a escola que escreve os nossos livros, certo? Tem muita gente, eu vejo, está certo, aqui embaixo, a Refidim, só que a Refidim é um nível um pouco mais em cima, tá? Nossa EPOS, né? Escola Preparatória de Obreiros Siloé, certo? Então, vamos lá. Filiar, obviamente, uma filha da Refidim, ela funciona dentro da Refidim, tá? Então, não está errado dizer que é, mas vamos pelo que é mesmo. Bom, ponto 2, teoria da origem e evolução das espécies e a reação da igreja. Eu disse que nessa aula nós falaremos um pouquinho sobre Darwin, né? Podemos até falar um pouquinho sobre Darwin, só que é chovendo molhado. Tem alguma curiosidade sobre Darwin, né? Bom, acho que vai trocar a tela aí. Se trocar, vocês não se assustem, tá? É a minha tela aqui. Bom, deixa eu só pegar aqui, tem um enunciado sobre Darwin no livro, que é interessante a gente talvez passar o olho mais também, né? Na minha é na 19, tá? Não sei nem de vocês. Bom, Charles Darwin nasceu em 1809, na Inglaterra, e morreu em 1882. Então, é um sujeito do século XIX, né? Que estudou em Cambridge, dedicou sua vida ao naturalismo. Em 1800, página 16, isso, irmão Robson, visto? Vai, aí, ó, é isso aí, vai ajudando aí, obrigado. Página 16, então, ó. Em 1831, viajou pelas ilhas do Oceano Atlântico e Pacífico. Ele também esteve aqui no Brasil, pesquisando sobre as espécies e anotando os informes colhidos. Somente em 24 de novembro de 1859 é que a obra de Darwin, A Origem das Espécies, foi lançada. Essa obra divulgada, entre outras coisas, a antiguidade da Terra em milhões de anos. E aí, olha, escutem, é uma teoria. O que é uma teoria? Gente, teoria é aquilo que está no papel. Para uma teoria, é claro que a teoria vem da experimentação, eu posso ir a campo, fazer uma experiência de campo e trazer uma teoria disso, mas isso não dá certeza de que essa teoria extraída desse lugar funcionará em todos. Não quer dizer porque eu pesquisei a evolução do peixe dentro do seu ecossistema, dentro do seu meio ambiente, que essa teoria funcione para todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm uma teoria de evolução, de crescimento, de desenvolvimento, etc. Tá? Então, tem que ter cuidado com essas nomenclaturas para não sair assumindo um discurso que não é nosso. Porque o evolucionismo... Não, é uma teoria. É uma teoria. A irmã pediu para entrar agora, como é que eu vou achar ela aqui? Bom, se ela aparecer de novo na tela, eu a libero para entrar aqui. A irmã Luísa, alguém pode mandar uma mensagem no WhatsApp para ela tentar entrar de novo? Irmã Luísa. Luísa ou Luíse, não sei agora. Como eu estou apresentando, eu não consegui ver direito aqui. Tá? Bom, antes de chegar aqui na reação da igreja, ó, o que está no nosso quadro aí, ó. Teoria da origem e evolução das espécies. O livro de Darwin foi recebido aqui é como, tá? Faltou um O aqui, deixa eu só arrumar. Como nitroglicerina, sabe aquele produto, aquele elemento que ao contato com o sol ele pega fogo, né? Sobre o conceito criacionista e ortodoxo do mundo de então. Ou seja, até 1800 tiveram outras discussões, mas quem publicou o livro e tal foi o Darwin em 1859, né? Então, até o século XIX, havia, assim, declaradamente uma
teoria criacionista e ortodoxa do mundo. Ou seja, não se discutia, tinha pesquisadores desenvolvendo e desconfiando, né? Então, nós estamos no século XVIII e o século XIX, um século inundado pelo conhecimento. Então, segundo o nosso texto, olha só, aí eu tirei do texto aqui, ó, não se necessitava mais de um agente metafísico para responder ao homem de onde ele veio. Ou seja, no século XIX, eles chegaram à conclusão que todas as respostas advindas da religião se esgotaram. Não davam mais conta da realidade social, não davam mais conta da realidade acadêmica, porque a teologia estava na academia e é um conhecimento acadêmico que é confrontado desde sempre, mas se manteve o conhecimento teológico até hoje, mas principalmente no século XIX, quase que inabalável. Porém, esse rapazinho aqui, né, o Charles Darwin, vem com essa teoria, e não apenas ele vem, ele lança um livro, então coloca gasolina, nitroglicerina, né, próximo ao fogo, e o que acontece? A igreja reage, né? Então, não tinha um teórico que ia pensar assim, não, eu não concordo com o criacionismo, porque quando fala de metafísica, é aquilo que está para além da matéria, né? Meta está para além, física, matéria. Então, se a questão é, Darwin não criaria, ou outro, não criaria uma teoria espiritual, metafísica, né, da criação, porque já existia. Já existia. O que ele desenvolve? Através das suas pesquisas, Obviamente, gente, tinha dinheiro financiando as pesquisas dele. Se nós fosse fazer uma análise política do darwinismo, vocês iam dizer, foi por isso que ele fez. Tá? Então, não é apenas uma teoria da evolução e aí cai como uma bomba e a igreja se recolhe. Não. Tem política, tem interesses, né? Interesses no sentido de exploração de ambientes, de meio ambientes, né? Enfim, tanto que quando Darwin veio no Brasil, né, segundo o Eduardo Bueno fala, quando ele chegou no Brasil, ele veio pesquisar borboletas e não sei mais o que, não lembro agora, enfim, e ele chegou na Bahia, e quando ele chegou na Bahia e ainda viu escravidão no Brasil, quando ele saiu do Brasil, ele disse, é um lugar que eu nunca mais quero voltar, porque assim é que eles tratam os seres humanos como animais domésticos, né? Mais ou menos isso é a frase dele, não foi exatamente isso que ele falou, mas ele ficou escandalizado com a forma que os negros, no momento ainda de escravidão, estavam sendo tratados no Brasil. Ou seja, ele não concordava com esse tratamento. E a igreja concordava. Então, veja, tem um problema sério aqui. Quer dizer, a igreja de Cristo era a favor da escravidão, mas um naturalista ateu, que a igreja chamava de o cara que veio acabar com a fé, era a favor da liberdade. Vejam, então tem interesses aqui que a gente não vai entrar, porque não é o foco desta aula, mas só para vocês saberem que não é apenas uma teoria contra a outra. As teorias não nascem sozinhas. Alguém escreve. Tá? Então, muito cuidado quando for tomar para si um discurso. Por isso que quando a gente está dando aula na escola pública e vê alguém falando contra a teoria do criacionismo, que não sei o quê, porque eu sou darwinista, porque não sei o quê, a pergunta é, você conhece a teoria de Darwin o suficiente para defendê-la? Não. Pois é, então calma. E a mesma coisa eu falo para quem é da teoria criacionista. Você conhece o suficiente para defendê-la? Não, porque está na Bíblia. A pergunta não é onde está. A pergunta é se você conhece. Não, então vai estudar. E quando a gente vai estudar, a gente vê que não sabe. Por isso que eu estudo, porque eu não sei. E aí quando eu estudo, eu sei que sei menos ainda. Então,
eternamente estudante. Eu falo isso para meus alunos, falo isso para vocês agora. Então, quer se apropriar de um discurso? Estude o discurso e você vai ver que você não pode se apropriar dele, porque não tem nada a ver com aquilo que você imaginava que era. Tenha muito cuidado com esses discursos prontos, certo? Bom, quando quiser me interromper, fique à vontade, gente, tá bom? Bom, vamos ver a reação da igreja. Primeiro, não precisava criar uma nova explicação criacionista e ortodoxa, já existia. Então, a teoria de Darwin é uma outra explicação. Bom, e é claro, nós vamos ver mais para frente quais são os seus resultados, tá? Vamos lá. Aqui, letra B, ó. Reações da igreja. A reação da igreja. Bom, a igreja se posicionou, né? Isso aqui eu peguei do livro, na página 16, né, irmão Robson? Página 16, ó. A minha está 19, 3 para trás, então. Ó, a igreja se posicionou de vários modos em relação à teoria evolucionista, para se conformar aos grandes períodos da antiguidade da Terra. O erudito escocês Pember, página 17, obrigado, Paulinho, formulou a teoria da Terra caótica ou da lacuna. Uma lição de casa: pesquisem sobre essa teoria. A teoria de Gênesis 1 e de Gênesis 2. Tem uma lacuna. Então, é uma teoria teológica. Os teólogos liberais criaram a teoria das fontes, abordaram as escrituras com ênfase da história das religiões comparadas. Bom, aqui é minha área. A história das religiões comparadas na Alemanha e na Inglaterra, porque na Alemanha já era ciência da religião. Na Inglaterra, é o início da discussão sobre ciência e religião na academia. Então, que é a minha área de formação. Então, veja, os teólogos são considerados teólogos liberais e criaram a teoria das fontes, né? Qual é a fonte? Se vocês for fazer pesquisas, por exemplo, eu vou citar aqui um autor que é muito conhecido na Assembleia de Deus e a maioria dos irmãos tem a coleção deles. Eu tenho, que é o Dr. Champlin. Principalmente no comentário dele de Novo Testamento, que são os livrões grandes azuis, sempre, assim, ó, tem muita crítica no material do Champlin, muita, né, principalmente na academia, o pessoal não gosta muito, tá? Mas as introduções, ninguém questiona, são boas introduções. Ali os comentários dentro dos versículos, tem coisa ali que não dá para engolir. Mas as introduções são legais, tá? São legais, são boas. Bom, e é nas introduções dos livros, dos capítulos da teologia Novo Testamento explicado versículo por versículo, que são 9 livros, não sei, 8, sei lá, não sei. Está ali na prateleira. Eu estou aqui no quartinho aqui da Covid aqui guardado. Ele sempre cita fonte Q, fonte I, fonte não sei o quê. Então, é uma teoria, né, para ver de onde veio o manuscrito que deu origem àquele texto, certo? Então, é disso que o texto aqui está falando. Bom, e com a aceitação do naturalismo como uma visão filosófica do mundo. Ou seja, então, os teólogos liberais, não são os teólogos conservadores, são os liberais, né? E já vamos destacar por que são liberais. Está aqui, ó, porque negaram o nascimento virginal de Cristo, a natureza divina de Cristo e até mesmo a ressurreição, opa, isso aqui está errado, a ressurreição corpórea do Senhor. Bom, por outro lado, a reação da ortodoxia não demorou. Foram reafirmadas as doutrinas fundamentais das Escrituras, especificamente o criacionismo e a origem divina do ser humano. Bom, se não fosse esse movimento da teoria darwinista,
Os teólogos liberais inventaram outras teorias. Ó, é outra teoria já, ó, teoria das fontes. Né? Aceitar o naturalismo como uma visão filosófica, a igreja não ia produzir mais nada. Ou seja, a igreja estava no marasmo de quem manda. Quando a igreja é cutucada, ei, teólogos, vamos sair do marasmo, vamos produzir. É por isso que vocês estão na academia. Porque a primeira academia, a primeira universidade nasceu aonde? Dentro da igreja. Qual é a universidade mais antiga do mundo? É a de Oxford, tem mais de 1000 anos, criada pela igreja. Então, veja, quem é que inventou essa ideia de estudo, de academia, de pesquisa, de escrever, de guardar, de juntar conhecimento histórico? A igreja. Mas a igreja agora, no século XIX, né, ninguém estava, talvez, incomodando, mas aparece uma teoria, essa da teoria de Darwin. Os teólogos liberais, então, criam a teoria das fontes, ou dizendo, quer dizer, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não é bem assim, tem que ver a fonte desse texto, tem que ir atrás. Aí, com isso, eles já negam o nascimento virginal de Jesus, a natureza divina dele, porque Jesus é a natureza divina de Jesus é uma sequência de fatos históricos que se reproduzem a partir da profecia messiânica. Então, se um elo dessa corrente histórica se quebra, não sustenta os demais. Então, obviamente, né, ver Jesus como um agente político, um profeta, ver Jesus como um agente revolucionário, libertador do pragmatismo religioso judaico. Ele fez tudo isso, óbvio, mas a ortodoxia também ensina que, sobretudo, ele é Deus. Só que os teólogos liberais dizem, não é Deus coisa nenhuma. Então, essa era uma discussão também nessa época, posterior à teoria de Charles, né, do Charles Darwin, que nasceu em 1809. Tá? Gente, estou falando muito rápido, tudo bem? Como é que vocês estão? Deixa eu ver a cara de vocês. Eu ia tirar aqui, mas não vou, porque senão trava de novo aqui. À noite a internet é ruim, né? Posso continuar, então? Escrevam no chat aí. Então tá. Ô, Frank, paz. Paz do Senhor, quem fala? Sheila, depois manda alguma coisa aí sobre Gênesis 1 e 2 ali, que tu abriu aquele parênteses e deixou uma interrogação bem grande. Porque eu vou falar aqui, ó. Quer ver, ó? Já vai falar aí na frente? Então tá. Gênesis 2 e 7, Gênesis 1 e 27, é isso, né? Não, tu falou que tem algo ali por trás. A teoria das fontes? Acho que é isso. Bom, a teoria das fontes, o problema da teoria das fontes... Mas depois tu fala. Não, posso falar agora. Tá aqui ainda. A teoria das fontes... Obrigado pela pergunta. A teoria das fontes é o seguinte, é que existe a escola alemã, a escola inglesa, a escola norte-americana. A escola norte-americana é uma escola mais próxima da escola alemã, que é a escola humanista. Ou seja, ela tem um viés de de individualizar as fontes. Ou seja, esse texto serviu para aquele momento, não serve para este. Esse texto estava dando conta dessa fase da história, não está dando conta daquela. Principalmente da questão messiânica, ou seja, o que o profeta messiânico estava profetizando era para o tempo dele, não estava falando de Jesus. Essa é uma discussão sobre a teoria das fontes. Ou seja, desconstruindo essa ideia de que o Cristo é Deus. Esse é o ponto o ponto mais batido por eles. Porque se eles conseguem desconstruir essa ideia, que já não é mais apenas uma ideia, mas é um fato histórico, né? Porque basta... E aí teremos que partir para a esfera da crença, mas como estamos aqui numa aula de teologia, não tem problema nenhum, basta ver o que se perpetuou nos últimos 2000 anos. Será que uma mentira duraria tanto tempo? Essa é uma pergunta que a gente sabe a resposta.
né? É retórica. Então, a teoria das fontes, o que tem por trás é interesse acadêmico, às vezes político, né? Hegemônico, porque quem detém o conhecimento detém tudo, né? Então, não sei se respondi, mas a teoria das fontes é basicamente isso. E, obviamente, Sim. basicamente tem que fazer uma análise textual, ter acesso aos manuscritos mais antigos, quem é que tem, onde estão, né? Dentro da universidade, quem é que tem acesso? Eu posso ir lá como um pesquisador e ver e tocar? Não, depende, se estiver ligado à universidade fulana de tal, se for pesquisador, não é, o conhecimento não está aberto, sabe? Ele como diz o pessoal da academia, é uma torre de marfim, eles estão lá em cima, não desce para o povo. Então, por isso que, às vezes, nos confundem com teólogos da libertação. Por quê? Porque o conhecimento tem que sair da academia e vir aqui para a sala de aula e ser acessível a todo mundo. Por quê? Ah, mas esse tipo de conhecimento aí vai descaracterizar a minha fé. Pelo contrário, fé que é sustentada em cima de fontes que não se sustentam, não é fé nenhuma. Agora, obviamente, a nossa fé está sustentada em quê? Na nossa experiência, nos textos sagrados, e não tem como fazer essa separação de texto sagrado e experiência religiosa, né? Que os teólogos da libertação não entendem que experiência religiosa é método de análise. E aí eu, como cientista da religião, já refuto eles. Por quê? Porque toda experiência religiosa, ela pode ser analisada sim. E ela deve ser analisada sim. Se eu estou pesquisando uma religião, a primeira coisa que me chama a atenção é a reação do crente, do fiel. Por que um homem sai da Suméria quando ouve uma voz e forma uma grande nação? É fruto do acaso? Estou falando de Abraão. Os teóricos das fontes vão dizer, não, é coincidência. Aí eu prefiro a minha versão. A versão deles é muito chata. Eu prefiro a minha versão, a da crença, a da espiritualidade, a do contato homem com Deus, Deus com o homem. E isso na teologia dos liberais não existe. Tá? Não existe. Mas isso é interesse, tá? Tem interesse por trás. Respondido? Respondido. Tá, obrigado. Vamos em frente, então. Bom... Às vezes tem que ter mais fé para não crer, né? Exatamente. Boa frase, gostei. Eu vou usar isso aí. Tem que ter mais fé para não acreditar, exatamente. Bom, letra C aqui eu destaco o evolucionismo, ateísta e teísta. Bom, ateísta. Aqui estou aqui, né? O ateísmo. Vamos trocar, vou botar um rosinha para as irmãs. Quem disse que o rosa é das irmãs, né? Primeiro, essa forma de evolução é conhecida também como evolução naturalista. Ela defende, através da seleção natural, ou seja, da vivência dos mais fortes e aptos, que as diversas espécies e formas de seres chegaram ao que são, através de uma evolução à custa do acaso. Olha, aqui eu justifico, não querendo ser, mas já sendo, né, marxista, aqui eu justifico a exploração da mão de obra. Então, vejam como atrás de uma teoria, não é apenas a teoria acadêmica, não é apenas a teoria religiosa, tem política econômica por trás disso, já diria o Adam Smith. Então, quando nós estamos... a função da aula de antropologia teológica é justamente fazer essa provocação. O que está por trás desse homem religioso, desse homem crente? É apenas a fé? É apenas a crença? Ou tem algo a mais? Então, essas provocações eu sempre vou fazer aqui na sala. Tem mais, não é apenas isso. Tá? Então, bom, se a seleção é do mais forte, se o mais forte sobrevive, então os mais fracos, as minorias, o que vai acontecer com elas? Ou elas se submetem, eu estava vendo, só para ilustrar, tá, gente? Domingo ou sábado, não lembro,
Tava trocando de canal, vendo Discovery. E aí eu vou pro National Geographic. Aí o que eu comecei a ver? Dinastia de Leões. Aí tinha o grupo A e o grupo B. E aí brigaram por búfalos. E aí ficou lá uma filhote de 1 ano e meio de leão, uma filhote, uma leoa, e o grupo B pegou ela e começou a matar, só que não matou, começou a matar aos poucos. E a tristeza, a dor, que tudo são palavras do ser humano, porque o animal ali, não sei se ele está triste, eu acho que ele está só sentindo dor. Ele começou a berrar e tal, e o outro grupo estava de longe vendo. O narrador da National, da Discovery falou, eles estão fazendo isso para que o grupo mais fraco se submeta, porque essa é a seleção natural. Meu, quando ele acabou de falar, não é que o outro grupo veio e a líder do grupo se ajoelhou na frente da leoa mais forte que estava matando a filhotinha. Cara, disse, meu, como? Que grupos... Como é que é essa relação de hierarquia nos animais? Bom, Darwin explica, mas ele não explica tudo. Ele explica ciência, ele explica evolução, não vem querer explicar criação, não vem querer explicar crença, não vem querer cada um na sua, a não ser que seja um cientista da religião, que aí ele pode, brincadeira. Então vejam, se eu for adepto a essa teoria, né, essa teoria do mais forte, eu não vou apenas explicar o mundo dos animais, das espécies, eu também vou explicar as relações de poder que estão por detrás disso. Então não é simplesmente, não, é uma relação de poder também. Tá? Não pense que eu sou marxista, mas aqui a teoria de Marx ela tem razão. Tá? Aqui ela tem razão. Até porque ele era judeu, não esqueçam disso. Tá? Não esqueçam que ele era um judeu. Bom, um pontinho que eu coloco aqui, ó. O evolucionismo ateísta defende que o homem evoluiu de um antepassado parecido com um macaco, mas não indica a época definida em que se deu o último passo do processo, porque é uma teoria inacabada. Tem um monge matemático católico, Mendel, ele desenvolveu uma teoria posterior à teoria do Darwin, e ele prova, e é uma teoria também, né, mas na teoria dele ele mostra que não poderia haver uma mutação entre espécies. Ou seja, se houve alguma evolução, houve entre as espécies, e não uma espécie mutou e evoluiu para outra. Eu vou dar nome às espécies. Bom, homem evoluiu dentro da sua humanidade. Os animais evoluíram dentro da sua espécie. Então, não tem como um animal, no decorrer do momento, segundo Mendel, né, e ele era um monge católico, matemático, tá, ele desenvolveu essa teoria dizendo não existe mutação, evolução, mas dentro das suas espécies. Bom, até certo ponto, eu concordo, mas lendo a teoria dele, eu não tive acesso a toda, porque, se eu não estou equivocado, está em latim, italiano. Eu tive acesso a isso lá na graduação, já faz tempo, mas eu me lembro dessa aula sobre as teorias, e principalmente dessa época do século XIX, tá, que aí desenvolveram algumas teorias e respostas a Darwin. E a teoria de Darwin não está finalizada. Bom, outro ponto. Perguntas? Querem falar? Estou falando muito rápido, estou empolgado. Querem falar? Fique à vontade. Então, o evolucionismo ateísta defende que o homem evoluiu de um antepassado parecido com um macaco. Só que é uma teoria que não está acabada. Né? Não está acabada. Mas tem vários Bom, gente, se formos discutir as teorias e os testes, e aí a gente... se nós provar que é verdade, nós não devíamos estar aqui. Nós devíamos estar lá, né, nas grandes universidades ganhando Nobel, né, de ciência. Então, ninguém ganhou o Nobel ainda provando isso. Então, bom, enquanto não se tem uma prova, e eu acredito, e aí, né, não terá, porque a gente sabe do que se trata. Bom, outro ponto aqui, ó, do ateísta.
nega totalmente a existência de Deus como ser supremo ou como causa primeira da criação. Essa teoria de causa primeira da criação é uma teoria de Aristóteles. Ou seja, Deus é o motor que move tudo e por ninguém pode ser movido. Essa é a ideia de Aristóteles sobre o demiurgo, sobre o Deus, o que criou todas as coisas. Só que ele também defendia que depois de ter criado todas essas coisas, Deus virou de costa para a sua criação e cada um por si. Então, não tem a ver com a nossa teoria teológica, né? Mas, só para vocês terem uma ideia do que se trata a causa primeira. Então, a causa primeira é exatamente o quê? Essa teoria, essa teoria do Aristóteles, que veio, né, está aí até hoje, deixa eu fiz alguma coisa errada aqui. E deixa eu só arrumar. Ela está aí até hoje porque nós continuamos ainda na academia estudando ela, né? E sempre é obrigado a falar, a citar. E aqui no nosso livro aparece mais uma vez. Tá certo? Bom, nega as Sagradas Escrituras como revelação de Deus. Bom, se Deus não existe, não tem revelação, isso é óbvio, né? Segundo a essa ideia ateísta, né? E não aceita a criação do homem como parte da vontade divina. Vamos lá que o tempo, agora que eu vi a hora, meu Deus, está quase acabando. Bom, teísta, ponto 2. Eu gosto dessa palavra. É pseudo-cristão. Eu botaria criptocristianismo. Cripto de caixão mesmo, de cripta, sabe? Está lá escondido, ninguém sabe. Né? Disfarçado de vivo, mas está morto. Aliás, isso está na Bíblia, né? Tem nome de vivo, mas está morto. O teísta é o pseudo-cristão. Pseudo aqui é de mentira, né? Pseudo. Ou apenas cristão nominal, só tem o nome. Foram educados aqui, né? Deus foi a causa primeira da matéria, criou-a e em um estado que ela mesma fosse capaz de evoluir ou transformar-se até seu estágio definitivo. Aqui entra um pouco da teoria de Mendel. O homem, no caso. Tá? Aceitaram a hipótese, ou seja, o que seria a hipótese? É algo que deve ser provado que é falso ou que é verdadeiro. Isso aqui é típico da ciência. Se tem uma coisa que a ciência faz, é isso aqui, ó, levantar hipótese. Quando a ciência querer dar resposta para todas as coisas, ela toma o lugar da religião e ela deixa de ser ciência. Então, não caia em discussões aí com gente que, é coisa da ciência, que não sei o que eu tenho resposta. Por que não tens Nobel, então? Estás aí fazendo o quê? Então, cuidado. Cuidado com esses pseudocientistas aí e pseudos-cristãos também. Bom, aceitar a hipótese que o homem evoluiu, deu uma forma inferior de vida, aparece aqui agora, então, a teoria de Mendel, né? Impressa na matéria pelo Criador. Mais ou menos, Adão foi um homem da caverna que evoluiu para o homem moderno. É mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Sua forma... Não é o que eu acredito. Até porque meu objeto de pesquisa não é criacionismo. Não é o que eu estou defendendo. Estou lendo o que está no livro. É uma citação. Tá? Porque depois o irmão Frank, não. É bom vocês nem saberem no que eu acredito. Tá? Acho que até é a mesma coisa do que vocês acreditam. Bom, deixa eu ver aqui. Aceitarão, tá, beleza. Sua forma de interpretação bíblica é liberal, ou seja, e simbólica. Não é bem assim, ele não falou isso, ele falou aquilo. Tá? Então é simbólica, são símbolos. Então, são os teístas, pseudos cristãos. Porque eles não defendem uma ortodoxia nem as doutrinas. Por isso, tá? É por isso. Isto posto, o evolucionismo teísta é improdutivo como teoria teológica. Isso aqui vocês têm que guardar. Tá? Pois propõe o mesmo modelo de evolução ateísta, acrescentando apenas Deus, que Deus é o agente que criou a matéria da qual tudo evoluiu. Então, isso aqui vocês têm que anotar aí na vida de vocês, tá? Isso aqui, ó. Então, opa, era para ter selecionado. Eita, agora sim. Ou seja,
O pseudo-cristão, o teísta, né? Deus existe, ele criou. E aí ele espera. Eu tenho que tirar a palavra e aí, eu tenho que tirar isso da minha fala. Eles entendem que a narrativa, acho que agora começa aqui os textos, do barro, tem a ver com esse tipo de criação. Deus fez o barro, um boneco e soprou, o resto se vira. Ou seja, Deus, daí aqui vem o marxismo, Deus, que é a parte que eu não concordo, Deus não interfere na história do homem. O homem é autônomo, o ser humano é autônomo, ele é que manda, ele é o senhor da sua história, não tem relação com divindade, coisa nenhuma. Isso aqui é o materialismo histórico do Marx, Karl Marx. Tá? Então aqui eu não concordo. Tá? Como bom cristão, ou como um péssimo cristão que eu sou, mas eu ainda acredito que Deus interfere sim na história dos seus servos, dos seus fiéis. Isso eu acredito. Tá? Bom, essa está em alguma página, acho que está na página, também na página 21, na de vocês, eu acho que é 18 ou 19, não sei. Tá? Uma lacuna, desculpa, duas colunas aqui, ó. Evolucionismo. Apresenta o homem como alguém que evoluiu de uma ordem inferior. Criacionismo. As escrituras declaram, obrigado, Paulo, as escrituras declaram que sua origem, esses tracinhos aqui vem, depois um dia eu dou o segredo para vocês, é devido à ação criadora de Deus. Bom, esse é um paralelo que eu peguei da tabela do livro e coloquei aqui, tá? Evolucionismo. Apresenta o homem como clímax do desenvolvimento, que ascendeu desde as formas mais inferiores da vida animal, ou seja, vem do micróbio, evoluiu e é até o ser humano moderno como a gente conhece. No criacionismo, as escrituras declaram que o homem pertence à ordem humana e distinta de todas as outras e que passou a ter seu ser de um modo imediato e direto. Ou seja, Adão nasceu falando, caminhando, já pecando também, que vocês veem na narrativa lá que ele já comete um monte de erro, já racional, já sabia. Claro, depois ele discutiu ali, né? Se escondeu porque estava nu, e aí comeu a maçã, não, né? Não é maçã. Estou bem católico, né? Comeu a fruta que não podia e tal. Então, essa narrativa do Gênesis é justamente afirmando, não tem nada de evolução aqui, Deus nos fez assim, e nós somos filhos do primeiro casal, e aí vai. Nós vamos ver mais para frente aqui. Gente, perguntas? Exato. Isso. Bela definição, Cleito. O Cleito escreveu, se vocês não estão vendo aqui, ou seja, ao longo do tempo, o homem não evoluiu, ele se aperfeiçoou. Dentro da perspectiva teológica, sim, exatamente. Ele foi se aperfeiçoando, e aí a antropologia diz como? Devido às necessidades básicas, né? Plantio, proteção, água principalmente, basta ver a trajetória do próprio Abraão, ele é um belo exemplo, né? Necessidade de crença, porque aonde ele estava, ele também não se encontrou na sua crença politeísta, que é a crença de Suméria, um monte de deuses, ele não se encontrou, mas ele passou, então, a entender que existia um único Deus, esse Deus se manifestou para ele, falou com ele, revelou para ele a vida, e aí tudo isso, a teologia liberal, não aceita. Mas como nós não somos liberais, nós somos teólogos, quer dizer, eu não sou teólogo, nós somos estudantes de teologia cristã, nós vemos por esse lado. E aí alguém pode dizer assim, prova? Não, se eu provar, daí deixa de ser crença, né, irmão? Daí não tem graça. Ah, mas e tem que provar? Não tem que provar nada, eu tenho fé. Quando eu tenho fé, eu não preciso provar. Eu tenho que crer. Essa é a diferença. Eu provo a existência, por exemplo, de um fenômeno religioso, eu provo, por exemplo, dentro do fenômeno religioso que existe certas desconexões entre a prática e a fala, ou seja, fala uma coisa e faz outra, isso tudo eu consigo provar.
Mas tem coisas que não se provam, se acredita. Exemplo, a existência de Deus. Exemplo, a divindade de Cristo. Exemplo, a terceira pessoa da Trindade. Exemplo, a salvação. Não vou discutir isso. Não vou discutir. Quer discutir? Não é comigo. Eu não discuto isso. Agora, tem coisas que eu discuto. Tem pessoas da teologia que discutem. Teólogos ortodoxos, teólogos conservadores e teólogos liberais, dizendo, não é bem assim, e o outro é assim. Aí eles ficam aí 2000 anos discutindo. Eu não discuto. Eu não perco tempo com isso. Por quê? Porque isso tem a ver com a minha particularidade, tem a ver com eu, enquanto ser humano, como sujeito de crença que sou. Ah, mas isso não é papel de um acadêmico. Tá, e o acadêmico não é gente? O acadêmico não pode ter crença, fé? Então, é outra coisa e eu não discuto. Claro, anomalias, aberrações teológicas, óbvio, vamos discutir. Agora, a questão de crença, não consigo. Está fora do meu escopo, não consigo discutir. É claro, né? Não dá para sair acreditando aí que uma porta falou comigo, né? Tem também o limite do bom senso, né? Vamos lá. Gente, está bom. Letra D. Letra D. Da onde que eu tirei essa letra? Ah, tá, porque aqui de cima, letra C. Letra D. Criacionismo e suas teorias. Ufa, chegamos, né, gente? Estava quase me desviando já. Chegamos. Vamos lá. O criacionismo e suas teorias. O criacionismo, tal como compreendido, só confere a página aí, quem está conferindo as páginas. Aqui eu coloquei a página 20. Mas deve ser outra, né? Confere aí. Página 19. Obrigado, irmão Robson. Vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu só abrir um espaço aqui, ficou tudo junto, são 2 parágrafos. Tá? O criacionismo. Obrigado. Desculpa. O criacionismo, tal como compreendido pelas escrituras, é a crença, olha aqui, ó, de que Deus formou o homem do pó da terra e que o homem, esse tracinho aqui está errado, deixa eu tirar ele, não se originou do acaso. Porque, veja bem, a teoria da evolução diz assim, tá, evoluiu. E eu pergunto, de onde para onde? Ah, do micróbio. O micróbio veio da onde? Ah, veio do outro micróbio. Veio da onde? Ah, não sei. Bom, eu tenho uma explicação, tá aqui, ó. O criacionismo, tal como compreendido pelas escrituras, é a crença de que Deus formou o homem do pó da terra. E agora a gente começa, então, a analisar quem é esse homem criado por Deus. E aí nós vamos, talvez, chegar no final aqui, vamos ver, está quase quando chegando, a imagem de Deus. Graças a Deus, nós vamos chegar, vai dar tempo. Tá? Aqui. E ele diz aqui que Deus formou o homem do pó da terra e que o homem não se originou do acaso, mas da vontade e atividade do Deus, tira isso aqui, oleiro. Legal essa definição que o pessoal da EPOS colocou, né? Oleiro. Óbvio, lembrando do barro, né? E é típico do homem ou do Oriente Médio fazer esse tipo de declaração, né? O que dá forma a algo útil, né? Não é por acaso que a comparação antropológica do homem enquanto um utensílio do templo, um vaso, né? Paulo descreve como barro, um vaso de barro, que dentro é guardado algo precioso, que é a própria fôlego de Deus. Então vejam, mais na frente, tá? Não vamos lá ainda. Talvez lá para o final dessa disciplina, nós vamos falar um pouco sobre a aplicabilidade desses conceitos. Mas vamos em frente. Ó, outro parágrafo aqui. Ó. Embora a escritura seja clara concernente à origem do universo e do homem, olha, onde é que isso aparece? Embora a escritura seja clara, no Gênesis. E por que é claro? Porque é o mito da criação. Não se mexe em mito de criação. Não tem o que discutir. Ah, mas
quando o sol parou para Josué guerrear, na verdade foi a terra, tá, irmão? Mas o que vai mudar? Ele não venceu a guerra? Ah, mas o milagre, irmão, o que girava é a terra, ao redor do sol, o que gira, o que gira a partir de Copérnico, né? Eles não tinham essa ideia. Então, quando eles escreveram o texto, eles escreveram da forma que eles entendiam, porque eles queriam acentuar que só através de uma intervenção divina, o milagre da vitória frente ao inimigo poderoso, ele iria vencer. Se o sol parou, se a terra parou, se o que importa é que houve uma intervenção divina. Aí, claro, os teólogos liberais vão querer desconstruir isso através da falta de, como é que o irmão colocou aqui? Falta de conhecimento, óbvio, sobre o determinado assunto de astrologia e rotação da Terra e coisa arada. Então, vejam, né? Tem que respeitar o texto dentro das suas limitações científicas. Outra coisa, a Bíblia não é um livro de ciências, a Bíblia não é um livro para nós contestarmos a ciência. A ciência quer contestar a Bíblia, problema da ciência, mas a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é o livro que contém a história do povo, e a Bíblia é o livro que é, e foi, e será a palavra de Deus. Não é que ela contém, ela é. O que contém dentro dessa palavra é a história de um povo, o que contém dentro dessa palavra é a cultura de um povo, mas essa palavra é de alguém, e esse alguém é Deus, certo? Então, muito cuidado com as armadilhas aí quando vocês forem conversar ou discutir sobre essas teorias. Bom, por que então que a Escritura é clara? Porque ela, clara concernente do universo, porque ela dá conta do mito da criação para os povos monoteístas, judeus, depois islâmicos e depois cristãos. Tá? Desculpa, judeus, cristãos e depois islâmicos. Os islâmicos são mais recentes. Tá? Bom, muitos teólogos procurando conformar o relato religioso com o científico, olha aqui o problema, acabam produzindo labirintos teóricos que obscurecem a simplicidade do texto bíblico. É o que eu falei para vocês, eu não vou discutir. Não vou discutir, é mito, eu não vou discutir mito. Não vou discutir. Tá? Ah, mas como é que se formou os minerais? Ah, beleza, nós vamos para a geologia, vamos tentar. Agora, como foram postos, de que forma, não tem como. Eles tentam, né? Mas eu não vou entrar no mérito, porque não é a minha área de pesquisa, então não vou entrar no mérito. Vamos ver, então. Criacionismo direto. Acredita que o homem se originou como descrito em Gênesis 2 e 7. Adão foi feito do pó da terra e Eva de sua costela, mediante atos especiais da criação divina. Criacionismo progressivo. Afirma que Gênesis 1 narra em breve registro os atos criadores sucessivos de Deus. Opa, deixa eu tirar aqui esse tracinho. Do primeiro ao sexto dia. Acreditam que o universo foi criado através de vários estágios a partir do ato inicial até o aparecimento do homem em Atos 1 e 27, que é visto como um novo estágio da criação divina. O que eles estão defendendo aqui? Uma coisa dependia da outra. E não é exatamente isso que o texto sagrado aponta, ou está dado, está lá, está aqui escrito, está aqui na minha mão, não está lá, está aqui, ó, está aqui. Tá? Bom, criacionismo direto, espaço, justificativa. Aqui tem um erro crasso aqui, ó, de escrita. Deixa eu ver. Deixa eu só pegar aqui a justificativa e que Bom, vamos tentar aqui. Ó. O criacionismo direto acredita que existem evidências paleontológicas referentes ao desenvolvimento das espécies e que... entendi. O relaciona. Desculpa, gente, é tecnologia, né? E que o relacionamento do homem com esse processo é justificado em várias bases. Vamos ver. Primeiro, através da teoria do dilúvio, olha só, argumentam que as repercussões
catastróficas do dilúvio de Noé justificam os materiais fósseis. Segundo, através da teoria dos intervalos. Nós já vimos isso lá em cima, ou das lacunas, né? Argumentam com a base de Gênesis 1, versículo 2, que o ato inicial da criação foi seguido de uma catástrofe global que justifica as realidades geológicas como presentemente observadas, e isto foi seguido, por sua vez, por um novo ato de criação que produziu a Terra como conhecimento agora. Desculpa, como conhecemos agora. Não há meios de comprovar essa teoria na Bíblia. Por quê? Porque é uma teoria científica. É uma teoria. Lembra que eu acabei de falar que Bíblia não é para ficar provando teoria científica? Não vai dar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, vejam, essas teorias de geologias, que o dilúvio é uma prova. Se vocês pegarem todas as tradições religiosas, todas, em algum momento, eles vão contar a história que houve uma grande inundação. Todas. Aí, claro, pelo método indutivo que vocês aprenderam na aula passada, no livro passado, eu consigo tirar um exemplo do menor para o maior. Ou seja, se todas estão falando que existiu, em algum momento é porque existiu. Aí vem uma outra parte, que é a parte teológica. Qual é a verdadeira? Aí entra a questão ortodoxa. Aí eu não vou entrar no mérito agora, porque eu tenho a minha visão. Claro que é cristã, né? Mas está gravando, tudo bem. Depois eu corto essa parte. Não tem problema, estou brincando. Tá? Então, por que não funcionam essas teorias quando a gente compara com a Bíblia? Porque são teorias científicas. E a Bíblia não é um livro de teoria científica. Tá? Mais alguns minutos a gente já encerra, gente. Aqui faltou um C. O criacionismo progressivo e a sua justificativa. Bom, reconhece certos desenvolvimentos evolutivos dentro de cada espécie. Lembra que eu já falei isso? Principal. Admitem intervalos entre as espécies, indicando atos criadores sucessivos, desenvolvimentos estes que podem não ter ocorrido na ordem precisa de Gênesis 1, que em qualquer caso diferem de Gênesis 2. Timothy Munion, sei lá como é que escreve, se eu falo isso aqui, mas eu vou falar como eu sei, Munion, ou Moon, afirma que os adeptos do criacionismo progressivo acreditam que Deus criou vários protótipos de plantas e animais em etapas diferentes e parcialmente coincidentes, a partir dos quais os processos de microevolução, isso aqui é uma citação que é, esse número 8 aqui é uma citação, que é o texto dele, não vai aparecer agora, produziram a variedade de flora e fauna que observamos hoje. Então, ou seja, ele está dizendo, Timothy aqui, que os criacionistas diretos entendem que Deus fez vários modelinhos e depois esses modelinhos evoluiriam desse primeiro momento. Não, não foi isso, não é isso que o texto sagrado narra no mito da criação. Né? Tá, mas o que isso tem a ver com a antropologia teológica? Tem a ver que, para nós entendermos quem é esse homem, esse ser humano, melhor dizendo, bíblico, nós temos que entender as teorias que tentam descrever a sua origem. E essas são teorias que tentam descrever a sua origem. E quando nós chegamos a esse denominador comum de entender as teorias, nós vamos entender também o que está por detrás das teorias, ou seja, a própria formação histórica deste sujeito, deste ser humano. Como que ele se fixou religiosamente na história e como a sua teologia se propagou dentro dessa própria história. Porque, veja, se eu tentar limitar
esse homem, desculpa, gente, esse ser humano bíblico, apenas dentro de uma teoria científica, eu consigo desconstruir, por exemplo, algumas verdades que estão nos evangelhos. Então, por isso que quando nós temos Gênesis 1, Gênesis 2, o Gênesis, o livro da criação, esse livro, não. Esse livro é importantíssimo, porque ele é a afirmação desse ser humano que veio da origem ao Cristo. As teorias que estão orbitando ao Gênesis são teorias, umas querendo afirmar, mas quando vão fazer comparações bíblicas também não conseguem. Outras são teorias que querem desqualificar e quando vão fazer comparações também não conseguem. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de ciência, é um livro que contém cultura. É um livro que contém história, geografia, filosofia, antropologia, sociologia, contém química, contém física, contém matemática, contém, mas não é um tratado científico. A Bíblia é um tratado religioso. Então, por isso, tem que ser respeitado. Então, quando a Refidim, quando a EPOS faz essas provocações, expondo essas teorias, é para nós, estudantes, ficarmos com a luz laranja, né, depois vem a vermelha, acesa, alerta. Não engulam qualquer coisa, qualquer teoria, porque as teorias, quando elas são confrontadas com a realidade espiritualizada e da crença oriundas do texto sagrado para cristãos, judeus ou muçulmanos, elas não dão conta. Por quê? Porque são teorias científicas e a Bíblia não é um livro de ciência. Isso tem que ficar marcado aí no subconsciente de vocês. Perguntas? A Bíblia, deixa eu ver, a irmã Salete acho que fez uma fala interessante, legal aqui, deixa eu ver. A Bíblia não é um livro... Exatamente. Não. Ela dá conta da crença, ela dá conta da fé. Né? Tem uma frase legal, né? É legal, mas eu não sei. Mas eu vou repetir. Se a Bíblia dissesse que o Jonas engoliu a baleia, que a gente não tem certeza que era uma baleia, mas tudo leva a entender que era uma baleia, né, um grande peixe, eu acreditava porque a Bíblia diz, cuidado com essa frase. Cuidado com essa frase. Tá? Cuidado com essa frase. Mas essa frase descreve um pouco o que eu estou dando várias explicações para chegar nessa redução que eu acabei de fazer com essa frase. Por quê? Porque o método de estudar a Bíblia é a crença. Então, não tem pegar a Bíblia e... isso aqui é um tratado científico. Não é. Não é. A ciência tenta, né? Fazer experiências, comprovações, enfim, mas não consegue. Não é objeto da ciência. A Bíblia não é um tratado científico. Mais alguma coisa? Vamos lá. Exato. Agora tem uma coisa, né? O Paulo escreveu, não sei se você... Quando alguém escreve, todo mundo consegue ver? Consegue, né? É impossível ler e compreender a Bíblia sem ter fé, justo? O Santo Agostinho falou isso, né? Entendo porque creio, e creio porque entendo. É perfeito. Essa tua frase é bem agostiniana, ô Paulo. E é isso mesmo. É isso mesmo. Não tem o que... Tu definiu bem. É isso aí. Bora. Letra F. Doutrina teológica cristã. Aqui começa. O conselho divino frente à criação do homem. Que conselho é esse? A Trindade vai discutir como fazer esse ser humano. Tá? O conselho aqui é reunião, discussão, projeto. Como vai ser? Então, fica evidente que esta descrição salienta um conselho divino para a formação do homem, e esse conselho é formado pela Trindade. A expressão façamos a nossa
deverá ser entendida não em sentido politeísta. Aqui é um perigo, onde os teólogos liberais também pegam isso aqui. Politeísta. Olha só, atenção, acordem. Já que o livro de Gênesis não conhece pluralidade de deuses, nenhuma corte de deuses e semideuses. Por quê, gente? Por quê? Porque é um tratado religioso monoteísta. Jamais o Gênesis faria uma afirmação politeísta, porque é justamente um contraponto à cultura egípcia, é justamente o contraponto à cultura sumeriana, à cultura cananeia, politeísta ou endoteísta. Exato, perfeito. O plural majestático, foi isso que tu escreveu, Cleiton? Deixa eu ver. Isso, exato, perfeito. É um plural majestático, perfeito, perfeita definição. Não se trata de poli, não é de vários, é um Deus. Ah, mas como que é Deus? Cara, 2020 anos, ninguém consegue responder, eu vou responder agora? Não vou responder, não sei. Eu acredito, ponto. Ah, mas isso aí é preguiça de pesquisar. Não, não é preguiça de pesquisar. É pesquisa que não leva a lugar nenhum. Eu sou um cientista da religião da parte prática. Né? Eu pesquiso por aplicabilidade das minhas pesquisas. Então, explica a Trindade. Uma que eu não sou teólogo, não vou explicar, não sei. Tá? Então, vamos lá. Isso mesmo, Cleiton. Então, já que o livro de Gênesis não conhece a pluralidade de deuses, nenhuma corte de deuses ou semideuses, como, por exemplo, a corte grega, como, por exemplo, a corte egípcia, tinha os deuses e os semideuses. Né? A própria corte cananeia da religião iraniana, que é uma religião que nasceu na região persa. Né? Eles eram... Exato, Sheila. É uma música, é legal isso aí, é verdade, não tem como explicar. Bom, um filósofo velho, o Aristóteles, dizia: se tu explicares Deus, se tu escreveres quem ele é, provar sua existência, ele deixa de ser, porque a esse ninguém explica, a esse ninguém define. Por isso, nós chamamos de Deus. Ah, mas isso é preguiça? Não, é método. E eu sou fiel ao método da ciência. Ponto. Não vou discutir. Aqui está a Débora e o Miquel ouvindo a tua aula de tabela aqui e eu queria fazer uma colocação. A Bíblia, na verdade, conta a história de um povo, quero cooperar aí. A Bíblia, na verdade, conta a história de um povo. A Bíblia, na verdade, ela anuncia o fim desde o começo e ela dá conta daquilo que ela veio fazer, né? Que é o projeto de Deus, que é separar um povo, preparar um povo para o Messias vir para resgatar esse povo. E mostra o que vai acontecer no fim. Então, ela dá conta daquilo que ela tem o objetivo de dar. Pronto. Quem quiser crer, crê. Quem não quiser, ela vai acontecer a si mesma. Ela vai se confirmar a si mesma. E ponto. Agora é o seguinte, eu concordo com tudo que tu falou e faço um adendo. Cuidado com quem quer crer, crê. Porque isso é o primeiro passo para a intolerância. Porque às vezes a pessoa não crê e a gente quer que ela creia. E aí não. Eu não posso forçar, por exemplo, um teólogo católico em querer que ele acredite nas coisas que um teólogo protestante ou um pentecostal defende. Desde que isso fique no mundo do campo das ideias e cada um faça a sua contribuição para o mundo acadêmico, beleza. Agora, tem muitos, historicamente, desde do período da Idade Média, que vocês viram no vídeo que eu fiz várias correções depois que eu fui ver o vídeo, né?
Idade Média, começando no século V, eles matavam as pessoas porque as pessoas não acreditavam nisso que nós acreditamos hoje. Então, mas hoje nós não vamos matar ninguém. Podemos até não matar fisicamente, mas podemos criar uma bolha que desqualifica o nosso discurso enquanto cristão. Então tem que ter cuidado. Voltando, Sheila, eu acredito dessa forma que tu descreveu. Eu penso que a Bíblia é a Bíblia. Ponto. Hein, Frank? Mas antes também aqueles que não acreditavam matavam aqueles que acreditavam, né? Também, exato, exatamente. Uma coisa não anula a outra, perfeito, exatamente. Exatamente, que chegou nessa período da Idade Média, a igreja queria forçar, queria impor, mas anteriormente também, né? Os incrédulos... Foi a vingança, né? Vamos chamar de... Foi a vingança cristã, exato. Os cristãos eram... Oi. Mas deixa eu só corrigir aí o que eu falei, talvez possa não ter sido bem entendido. Quem quer crer, crê, e ela vai se cumprir. Quem não quer, mesmo sem crer, ela vai se cumprir. Era essa a fala. Perfeito. Exato. Eu não sou me expressar direito, eu me queixo saindo, a Débora está ali, mas é isso que eu quero dizer. Eu entendi. Eu só aproveitei o que tu falou, porque ia passar e eu não ia falar desses problemas, porque essas teorias geram a intolerância. Geram, por exemplo, né? Por exemplo, quando nós entramos na universidade, eles falam, tu é de onde? Eu sou de Santa Catarina. Beleza. Tá aí. Tu é crente? Tu sou? Qual é a igreja? Tu é calvinista, né? Não, sou Assembleia de Deus. Quê? Assembleia de Deus? Estudando? Não, os pentecostais são todos uns burros. Por quê? Preconceito, é intolerância. Sabe? Então, essas teorias definidoras, aspas nessas definidoras, cometem esse erro crasso, que é o erro da intolerância. Intolerância intelectual, intolerância cultural, intolerância de religiosa e etc. Deixa eu ver o que o Diego falou. Oi. Pode falar. Estou lendo aqui o que o Diego escreveu. Um ateu fala que Deus não existe. Ele já não está afirmando que Deus... Afirmando que Deus é? Sim. Sim, Diego. Pode falar. É o Jaisso, né? Isso. Pelo trovão eu sei quem é. Eu estou acompanhando aqui. Eu estava dentro dessa colocação que a irmã Sheila fez, de que o irmão também pegou um gancho ali. Eu também vejo como um grande problema de tu criar uma barreira, até às vezes, e tu trazer um esclarecimento por dentro da palavra. Se tu quiser forçar, e tu cria essa barreira e tu não tem mais a liberdade de poder conquistar a confiança da pessoa e por dentro dessa confiança que tu conquistar, ganhar ela. Fazer ela entender que realmente a crença que ela vive, o que ela pratica, não é certo. Tu só vai conseguir isso se tu ganhar a confiança dela, pode se aproximar dela. E como diz um ditado mundo, se tu vier com 2 pedras na mão, tu não vai conseguir ganhar essa confiança. Exato. Mas ainda o que a irmã Sheila falou, ela não disse isso. Eu só peguei o gancho, e eu concordo com o que está falando também. Tá, só para fazer, eu vou advogar aqui o que a Sheila falou, que eu não quero desfazer nada do que ela disse, ela está correta. A crença, ela se limita ao sujeito. Agora, temos que ter esse cuidado milimétrico, que também é um cuidado tênue entre a crença e a descrença. Tem que ter cuidado, né? Agora, é o seguinte, a nossa defesa, a nossa apologética das verdades bíblicas, elas não podem ser um obstáculo, como já está falando, de trazer as pessoas para essa verdade. Porque tem alguns movimentos históricos, por exemplo, que limitam o acesso. E aí, vamos ver os evangelhos, o que o Cristo disse, né? Nós estamos fora daquilo que Cristo preconizou, e depois aqui o Paulo está dizendo, né, que Saulo fazia isso, exatamente, antes do encontro com Jesus, né? Mas uma coisa, Paulo, o Saulo fazia isso fazendo o que para ele era correto. Era o que a religião da época dizia, não pode ter movimentos que se destaquem para fora do judaísmo. E aí,
Saulo estava correto. Está com 2 equipamentos, né, Paulo? Com a TV e com o celular, né? É só fechar o áudio de um, aí tu pode falar. Tá, eu vou continuar. Quer falar, Paulo? Pode abrir e falar. Fechei. Tá. Ô, Frank. Oi. É que Saulo, ele foi muito bem instruído, né? Aos pés de Gamaliel. Então ele tinha tanta convicção naquilo que ele fazia, que enquanto os olhos dele não foram abertos, né? Pelo próprio Jesus Cristo, ele não conseguia enxergar o mal que ele fazia pela religião, né? Perfeito. É isso? Exatamente. Então, nós temos que ter o cuidado também de não transformar, não nós, mas temos que ter o cuidado de lidar com essas teorias, porque elas acabam passando o limite entre teoria e ativismo. E, geralmente, um ativismo ele vai ser preconceituoso. Ele vai taxar o outro como totalmente incapaz de uma recuperação. Esse é o ativismo. E a gente vê vários ativismos historicamente e atualmente também. Vamos, alguém mais? Eu estou de olho no relógio. Mais uns minutinhos para a gente chegar pelo menos aqui, ó. Deixa eu ver. Já vamos encerrar. Bom, eu quero só trazer a teoria do González Ferrini, tá? O Emílio González Ferrini, que é um historiador que escreveu um livro fantástico. Ele teve na PUC de São Paulo em 2018, e ele tem uma teoria incrível, e eu gostei muito depois que eu tive acesso a essa teoria dele. Bom, porque, ainda respondendo assim, isso aqui. Exato. Perfeito, Wagner. O evangelho é uma proposição, ele é proposto, né? Não é uma imposição. Então tem que ter cuidado, exatamente. Perfeito. Perfeita definição. Levem isso para a vida, gente. Tá? Bom, por que então aparece esse conceito de monoteísta e jamais a Trindade o façamos aqui vai configurar uma ideia politeísta? Por quê? Conforme, né, o Emílio González Ferrini, atenção ao apontamento do comentarista sobre a tradição teológica que o texto sagrado carrega, porque, segundo Ferrini, em sua teoria da bagagem cultural contida nos textos religiosos. Então, todo texto religioso ele tem uma bagagem cultural daquele povo. Então, se aquele povo é monoteísta, isso aqui serve para uma hermenêutica, para uma aula de exegese. Quando o povo ele é monoteísta e aí ele fala façamos, ele não está falando de divindades, ele está falando de um Deus único. E aí essa trindade, para explicar, teríamos que ter um livro inteirinho sobre teologia sistemática para falar sobre trindade. E não é esse livro. Tá? Eu só trouxe a questão do González, porque ele é um historiador que é contemporâneo nosso, e o livro dele está aqui, ó, a Angústia de Abraão, as origens culturais do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Que nós vamos, quando ler esse livro, eu li esse livro, nós vamos ver como essas relações entre o judaísmo e o cristianismo deram a origem da cultura ocidental. É um baita de um livro, tá? É um livraço. Só tem um problema, está muito caro. Está mais de R$100, então deixa um dia que... Agora eles querem taxar ainda o imposto nos livros, né? Cada vez está mais caro estudar no Brasil. Tá? Mas quem sabe não passe lá, eles não taxam. Tá? Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui no chat. A fé vem pelo ouvir, e isso não é por violência. Jesus veio quebrar as barreiras quando disse para os discípulos é necessário passar por Samaria. Exato, justo, perfeito, perfeito. Bom, é uma baita análise, né, Paulo? Eu sou fã do capítulo 4, capítulo 5 de João. Aliás, o Evangelho de João, para mim, né, eu gosto muito porque tem essas quebras de paradigmas nos evangelhos, né? Jesus quebrando paradigmas tradicionais
que, ao invés de trazer as pessoas para perto de Deus, a afastava. Lembrando, Jesus não quebrou nenhuma regra, nenhuma. Apenas ele deu o significado dos evangelhos para ela. Não existe exemplo terreno. Opa! Não existe, Wagner Padilha disse, não existe exemplo terreno algum que explique plenamente exato. Não tem. Perfeito. Eu nem me atrevo, Wagner. Não me atrevo porque não é minha área, não é meu objeto de pesquisa. Tá? E se de quem é, parabéns. Porque eu nem sei se dá para botar a Trindade como objeto de pesquisa. Deve ser um sacrilégio. Mas vamos em frente. Bom, letra G. Tá acabando o tempo. Bom, na aula que vem a gente continua, tá? Mas vamos lá. O texto sagrado, na formatação da teoria da criação, Gênesis 2, capítulo 2, versículos 4 ao 25, tá? O texto sagrado na formatação da teoria da criação. Bom, por quê? Porque ele é o mito fundante, não se mexe, está posto, não se substitui. Ele é cultural, não se altera. Por quê? Porque ele é a ligação entre o fato histórico e a verdade cultural do povo. Então não tem como, tá? O segundo relato da criação do homem, por que não temos o segundo relato da criação da natureza? Uma provocação que eu faço aqui, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. O segundo relato da criação, Gênesis 2, por que nós não temos um segundo relato da natureza? E aqui tem uma teoria legal, teológica, que é possível a gente discutir, mas não vai dar tempo. Mas fica isso aí para tarefa de casa, tá? Depois a gente discute. Eu vou encerrando por aqui, porque não adianta avançar. Eu só queria mostrar para vocês o relacionamento do ser humano com a natureza e os textos bíblicos, tá? O que a Sheila está escrevendo? Deixa eu ver, Sheila. Eu falei que a Bíblia é um livro que conta a história de um Deus, que conta a história do seu povo e que aponta o fim desde o começo. Se eu creio ou não, tudo está escrito. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Acreditando ou não, vai acontecer. Não tem. Bom, e é um tempo propício para falar isso, né? Olha o que está acontecendo no mundão aí, né? Bom, caberia uma análise escatológica. Mas só para vocês, para encerrar, ou eu retomo na aula que vem isso aqui e também posso disponibilizar esse esquema para vocês, tá? Mas aqui, ó, para a aula que vem, então, a imagem de Deus no ser humano. Como é que isso se deu? Eu tinha até separado aqui uma teologia sistemática para nós fazer uma análise, então na aula que vem a gente começa com ela, certo? Se não fica atropelado, até que a gente conseguiu desenvolver, vocês foram contagiados, começaram a participar, e é isso mesmo que tem que acontecer na aula, tá, gente? É vocês participarem, é vocês entrarem, é discutir, é falar, tá? É para isso que a gente está usando essa nova plataforma, né? Nova para nós, né? Quem fez o curso de liderança comigo em 2019,